a negociação da dívida externa. O ministro Wilson Funari e o presidente do Banco Central embarcam amanhã para Nova York. E ali aquela bola, meu, puta, até arrepia, cara, de lembrar daquele gol, cara. Uma revolução no mundo socialista. Mikhail Gorbachev quer democracia na União Soviética. Eu estou um pouco atrás, quando eu chego, o Pita antecipa. Mas o Pita antecipa, ele nunca imaginar que Careca estava ali. O governo inglês vai investir 22 milhões de dólares para descobrir uma vacina contra a AIDS. Alguma coisa, já um impulso, alguma coisa já estava me empurrando que essa bola ia chegar para mim. Ela só quicou e do jeito que ela desceu de novo, eu peguei de sem pulo, realmente um gol fantástico. – 25 de fevereiro de 1987. O Brasil do Plano Cruzado negociava a dívida externa. A União Soviética passava pelas mudanças de Gorbachev. E o mundo procurava uma vacina contra a AIDS. E você, Careca? Onde estava a sua cabeça em fevereiro de 1987? Estava levantando voo, né? Mais para uma conquista, né, de um título. Estava em Campinas, iniciando, né, uma grande final contra o Guarani. São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo. Nesse campeonato de 1986, o Guarani tinha a melhor campanha. Havia diferença entre Guarani e São Paulo a essa altura do campeonato? Você sabe que a maioria dos jogos nossos, né, de São Paulo, Guarani, Guarani e São Paulo, sempre deu um grande jogo. Jogo jogado, né? Jogo realmente um espetáculo e com muitos gols. Porque eram duas equipes fortes, eram equipes que já acostumadas a jogar fora de casa, era uma equipe com nível técnico muito bom. Para mim foi uma das melhores decisões, não porque eu joguei, não porque estava no Guarani, mas uma decisão 3-3, um jogo aberto, um belíssimo jogo, enfim. Eu acho que eram equipes que não tinham favoritismo tanto de uma como outra. Por quê? Porque eles se equiparavam na qualidade técnica, na qualidade física. Talvez o São Paulo é um pouco mais experiente, torna um pouco mais assim de chegar nas finais. E eu acho que isso aí foi o que fez a diferença no tempo normal, né, nos 90, na prorrogação, onde que eu, né, até consegui um gol levando a decisão para os pênaltis. Porque aquela equipe do Guarani foi formada naquele ano praticamente. Tá entendendo? Então, com a equipe formada. O São Paulo já vinha de Campeonato Paulista, de grandes jogos. Você vê Careca, Silas, Miller, Sidney, Pita. Então, já vinha com entrosamento. A zaga, para mim, uma das maiores zagas do futebol brasileiro de todos os tempos. Dario Pereira e Oscar, dois grandes laterais, um goleiro excelente, experiente, Gilmar Rinaldo. Então, era uma equipe experiente com jogadores novos, no caso de Miller, Silas, Sidney, que eram jogadores novos naquela época. A seleção brasileira estava em busca de um treinador. O Cilinho, que começou a montar aquele São Paulo, e o Pepe, que era o treinador do São Paulo naquela altura, eram cotados. Por que é que o São Paulo, aquele time, chamava tanta atenção? Na verdade, o Cilinho praticamente montou essa equipe, uma equipe bem ofensiva, bem espetacular, e ele gostava disso, gostava sempre de um futebol bem jogado e, enfim, bem determinado. Na saída do Cilinho, onde chegou o Pepe realmente com a experiência toda de seus títulos também, só deu a sequência no trabalho, né, no bom trabalho do seu Cilinho, e manteve praticamente a mesma equipe, a mesma filosofia, e ele também, sem dúvida nenhuma, foi responsável pela conquista. Girando, começando. Já tentou São Paulo a primeira fustigada. Volta para Wagner. Fonseca. João Paulo. Bom, o apito trila, vai começar o jogo, Careca ali perto da linha central do campo. Com um minutinho, Careca, a gente já tem um lance especial. No primeiro minuto, o Ricardo Rocha lança o João Paulo, ele dá um drible de corpo, a bola está na área. E aí, o gol contra do Nelsinho. Como é levar um gol e um gol contra, né? Um minuto da grande final. A gente sabia que o ponto forte, sem dúvida nenhuma, tinha, né, o João Paulo, que era um
um grande jogador de contra-ataque, um jogador muito habilidoso que partia sempre para cima da defesa. O João tinha uma força enorme, ele driblava e ele tinha uma coisa que é difícil, ele não era aquele jogador de meter a bola na frente e pegar essa bola no esticão. No João, ele levava a bola nos pés, que é difícil você marcar jogador. Claro, de vez em quando ele dava tapa no fundo, tinha uma força, chegava, mas ele levava essa bola colada nos pés, que era muito mais difícil a qualquer defesa ou lateral tomar essa bola do João. Procurou João Paulo. Olha o gol! Mas o juiz já havia marcado. Não, ele gol, sim! Houve um movimento de hesitação, é o primeiro gol no cruzamento de João Paulo. Aos 3 minutos, com Miller, o São Paulo começa a reagir. É o problema do Estádio Guarani, é esse, né, João? Você percebeu, o pessoal se levanta e a coisa complica aqui pro nosso lado. Tudo bem. Pra ir pro teu lado tava ruim. Boa intervenção do lateral direito, Marco Antônio. Vocês tinham estado juntos há poucos meses na Copa do Mundo. Como era jogar com o Miller em 87? Olha, é um jogador, aquilo que eu tinha te falado antes, é um jogador muito rápido, muito inteligente, e era um jogador simples, não tinha muita frescura com ele. A gente sabia, a gente se comunicava com uma facilidade, a gente tinha sensibilidade, até mesmo estando de costa, né? A gente saber onde a gente ia meter essa bola. Putz, deuses, né? Os dois deuses, assim, eram indiscutíveis, né? O Miller era... sabe, se ele não tivesse jogado no Palmeiras depois, se tivesse acontecido um monte de coisa, ele teria um busto ali, né? Junto do lado do Tele, do Raí e outros caras mais, porque ele realmente foi o talismã do tricolor, né? Pô, e o jogo dos dois era maravilhoso de se ver, né, meu? A década de 80 pro São Paulo foi maravilhosa, né? Eu acho que é a época que eu mais fui em estádio, né? Porque, pô, era só pra ir pra saber quanto o São Paulo ia ganhar, né? Acho que depois do título brasileiro de 77 ali... e o bicampeonato paulista, né, 80-81, que o São Paulo fez um time maravilhoso, assim, Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Serginho Chulapa, né, meu Zé Sérgio. 85 foi campeão também, com o Cilinho, né, o Falcão e os Menudos e tudo mais. A minha primeira banda, o Esfinge, né, a gente começava o show queimando um pôster do Menudo. A gente pegava o pôster do Menudo, tacava fogo e aí começava o show. Que era para deixar bem claro, né, o nosso ponto de vista, assim. Mas não me incomodava muito, não. Acho que era uma coisa mais da mídia, né? O Silas, o Miller, quando despontaram o Sidney, né? Volta o Guarani de Zé Mário procurando o comando do ataque de Evair, mas está lá colocado o Wagner. Depois Bernardo. Pita e a chegada de Carrinho e a falta. Careca, aos 5 minutos, o Pita sofre uma falta violenta e nada de cartão amarelo, nem vermelho. Aí o Pita dá o troco e nem falta é marcada. Há 20 anos o futebol era mais violento do que é hoje? Já está com o Sidney. São Paulo joga com o Sidney nitidamente pelo meio, enfiado pela meia esquerda. Elcinho. Eu vejo um futebol na antiga muito mais forte, mais potente, onde o pessoal realmente entrava. Não digo assim todos os lances com aquela maldade, mas eu lembro de jogadores que passavam os cravos de alumínio no esmeril para dar uma afinada, para machucar. Então realmente era um futebol bem mais de pegada, às vezes até com maldade. Hoje, talvez com essas mudanças todas de lei, realmente ficou, digo assim, um futebol mais suave. Aos 9 minutos, o empate. Pita bate escanteio. Bernardo cabeceia, a bola desvia no Ricardo Rocha. Qual foi a sensação em campo? Você consegue se lembrar? Você tem aquela sensação viva? É um lance, né, de bola parada, onde que a gente também treinava bastante. E o Bernardo, pelo seu tamanho, pela sua impulsão também, era um jogador muito útil nessas bolas paradas, tanto era de falta como de escanteio. E foi o que aconteceu. É claro que desviou, né, no Ricardo, mas jogadas que a gente se condicionava praticamente a semana toda de uma bola parada que poderia ser decisiva, né? Ainda mais em cima do Ricardo Rocha, que a gente conhece, né? Conhecia bastante ele, que era um jogador assim também muito guerreiro, né? Não dava espaço, briguento, buscava sempre o resultado. E batendo, né, nele e desviando, e a gente conseguindo gol de empate.
Pita na bola. Bernardo, gol do São Paulo! Gol do São Paulo! 8 minutos e 40 segundos. O São Paulo tira a diferença, tira a vantagem do Guarani. Como era enfrentar o Ricardo, então, naquela época? Não, o Ricardo era... Apesar que o Ricardo começou como lateral, né? Eu lembro muito bem na época aí de Guarani, depois ele passou como zagueiro. Eu era lateral direito, eu não era zagueiro. Então, com a venda de Júlio César, eu jogava na zaga, o treinador me conhecia e eu pedi para o presidente, eu conversei com o Leonel, junto com o Beto, para que ele me mantivesse na zaga, eles sabiam que eu jogava ali e que contratasse um lateral direito. E eles pediram para eu indicar um lateral direito, eu indiquei o Marco Antônio, que jogou de lateral direito nessa final, o Marco Antônio, e aí eu fui para a zaga. Então a minha história é um pouco de lateral, eu era zagueiro, lateral, e lateral voltei para a zaga. Era um jogador que falava muito, tentava se intimidar, adorava também dar aqueles carrinhos dele, não era nem com as duas pernas, com as 3 pernas. Mas a gente sabia também que ele tinha um lado assim, de um ponto assim que a gente poderia assim explorar, né? Tanto é que aconteceu, né, até nessa partida, né, num lance onde que nós ganhamos, ou seja, o Pita, né, ganhou de cabeça, onde saiu, né, o 3º gol, que era assim aquele cabelinho dele, que ele não gostava muito de cabecear a bola. Então não foi um ponto fraco que nós soubemos explorar muito bem. Era grande o cabelo, vocês lembram se era grande o cabelo? Pouco, era. Chitãozinho Chororó já. Era. Ah, o corte era Chitãozinho Chororó. É. Sai jogando Marco Antônio Boiadeiro, mas entregou mal. O Dario recuando para o Gilmar. Recuperação de bola era uma das especialidades do Boiadeiro. Aos 16 minutos, Careca, ele recupera uma bola e inicia um contra-ataque. Ele era o cara daquele time do Guarani? Ele é um jogador não só, né, nessa recuperação dessa bola, principalmente no meio de campo, mas em termos de cobertura, realmente era muito rápido. E ele tinha também uma passada bem solta, onde chegava com facilidade, né, até na nossa defesa. Era um jogador chave no nosso esquema de jogo, era um jogador que a gente era importante, porque tanto na saída de bola às vezes, quando a gente tinha dificuldade, a gente jogava no Marco Antônio, no Boiadeiro, no Boi que a gente falava, e ele segurava, ele trabalhava a bola, ele lançava, enfim, era um jogador extraordinário. Bom, o jogo deu uma esfriada. Aos 23 minutos, Careca, os dois times perdem contra-ataques por erros de passe. Valdir Carioca dominou, foi embora. Mas a bola fica agora com o Ricardo. Zé Mário. João Paulo. A final traz uma tensão. Existia uma ansiedade muito grande, né? Por isso que eu falo que o Guarani, tanto o Guarani como o São Paulo, sempre foi um time de jogar ofensivamente, sempre buscando o resultado. Em todos os jogos que nós se enfrentamos, tendo o brasileiro, o paulista, sempre era jogo muito aberto. Então tinha essa ansiedade sempre de talvez de tentar liquidar a partida em cima de pouco tempo. Não era de esperar um detalhe de a gente poder fazer ou finalizar a partida. Não, existia uma ansiedade, tanto da nossa parte de querer, claro, matar logo, e como do Guarani, que talvez pelo estilo, né, do grupo que era, tanto o Guarani como o São Paulo. Pita. Sidney. Ficou na marcação do Tite. Marco Antônio Boiadeiro. Aos 29 minutos, Careca, o ponta esquerda Sidney perde mais uma bola tentando pelo meio. O meio era o melhor caminho para ele? Que na verdade é o seguinte, nosso time ele tinha, né, começava, né, com os 3 atacantes, só para dar ali o pontapé inicial. Depois voltava. O Sidney era assim, praticamente nosso 4º homem. Eu ficava mais adiantado com o Miller, né? Eu tanto caindo pro lado esquerdo um pouco, que o Miller mais pro lado direito. E o Sidney era aquele homem que fechava, ajudava um pouco o meio de campo, que também puxava os contra-ataques. Quando, né, a gente saía rapidamente, ou eu ia pro lado esquerdo, ele vinha pro meio, ou ele saía logo rapidamente pelo lado seu esquerdo, e eu ficava mais central, assim. Mas ele era um jogador que como ele era mais destro, né? Eu não vi, ele cruzou poucas vezes de perna esquerda, né? Ele vai ficar até bravo comigo. Mas ele vinha para dentro realmente para tentar fazer um 2, ou comigo ou com o Miller,
para tentar fazer o gol, para tentar realmente a gente colocar a gente em situações assim de poder finalizar. Miller e Ricardo. Tozin. Evair, Tite, Evair. Vai embora o artilheiro do Guarani. Catatal, no meio, para Evair. Cortou Wagner na horinha. Aos 37 minutos, o Evair puxa um contra-ataque com o Catatal. Mas o domínio ali no primeiro tempo era todo do São Paulo, careca. A torcida no Brinco de Ouro da Princesa, a torcida de Campinas, não empurrava o Guarani para o ataque ou o Guarani que não ia muito para o ataque? Não, eu acho que nas situações ali a gente estava praticamente com a partida, sabe, bem controlada, bem nas nossas mãos. É claro que a gente sabia que tinha dificuldade, mas a gente sabia também que a gente tinha o potencial, tinha a força para qualquer instante, qualquer minuto a gente fazer um gol a mais e poder vencer até no tempo normal. Em situações que o Guarani normal às vezes se recuava, mas quando estava com a bola procurava sempre sair. Acho que em termos de torcida, a torcida do Guarani também, que era grande, mas o São Paulo também foi em massa e realmente quando a gente saía rapidamente nos contra-ataques, realmente a nossa torcida era que fazia um barulho maior. O São Paulo é uma equipe, por incrível que pareça, mesmo sendo ofensiva, a gente via muitos jogos de São Paulo. O São Paulo, quando fazia o segundo gol, quando estava 1-1 ou 1-0, o São Paulo vinha um pouco, retraía. E aí onde o São Paulo, o que é que o São Paulo queria? Esse contra-ataque com Miller e Careca. Então, quando o São Paulo fazia 1-0 ou 2, aí o São Paulo é ofensivo. Ele era ofensivo, mas ele atraía um pouco o seu adversário no seu campo. E quando o adversário achava que estava senhor das ações, aí tinha esse contra-ataque, essa bola enfiada do Pita, que metia muito bem essa bola para o Careca e para o Miller. Então, essa era o São Paulo, uma equipe muito perigosa. Careca, aos 43 minutos do primeiro tempo, um lance que poderia ter mudado a história daquele jogo, daquela final. Você e o Nelsinho chegam juntos na bola. Ela sobra para o Miller, que chuta na trave. Olha a bola sobrando para o Nelsinho. Veio por baixo o Valdir Carioca, era o último homem do Guarani. Careca atrapalha. Recupera para o São Paulo, cruzamento, escapou, Miller vai fazer na trave. Olha o sufoco na área do Guarani. O Ricardo ficou indeciso, mas acabou saindo bem. A gente pedia sempre calma, né? Sempre paciência, tranquilidade. Não adiantava desespero. Eu acho que a gente tinha que manter sempre a nossa postura, porque tinha muito tempo ainda, né, que podia rolar pela capacidade nossa, pelo time que a gente tinha em campo. Em qualquer instante, qualquer minuto, segundo, a gente poderia fazer um gol. Muito bem, você vai acompanhar agora o segundo tempo da grande decisão do Campeonato Brasileiro de 86. E a bola já está rolando. É do Guarani, que procura o jogo lá na frente. O estouro do Tite. Careca, começa o segundo tempo. Voltar e já tentar um gol era uma tática do São Paulo? Porque o São Paulo tinha uma coisa interessante. O São Paulo ele dava uma pressão nos 15 minutos iniciais do primeiro e 15 do segundo. Porque se eles fizessem um gol, era o que eles queriam. Eles faziam um gol e voltavam. Não que retrancavam, mas trazia o time para o seu campo e aí puxava forte para o contra-ataque. Porque os laterais do São Paulo, além de apoiar bem, eles marcavam muito bem. O Nelsinho, eu acho que são poucos laterais que marcavam como o Nelsinho e o Zé. Eles atacavam, mas eles tinham uma diagonal de marcação, tanto o Zé como o Nelsinho, que poucos laterais no Brasil e no mundo tinham. E com menos de um minuto do segundo tempo, uma enfiada do Silas para o Miller e uma grande jogada, um grande lance do Miller para você. Mas o gol não saiu. Valdir Carioca e Careca, Miller para Careca, que lançamento. Se dominar é perigo, bateu prensado contra Ricardo. Quando o gol não saía, como é que vocês lidavam com isso? Não, era até natural pra gente, que a gente tinha essa facilidade assim de absorver, a gente não abaixava a cabeça, a gente tinha
essa intimidade, esse relacionamento era muito forte, com o ataque, com os nossos companheiros. Aquilo que eu volto a repetir, o forte desse grupo também, não só, né, dentro de campo, a técnica, a habilidade individual, mas era fora do campo. A gente sabia, né, que em qualquer minuto um de nós poderíamos decidir uma partida. E foi o que aconteceu. Nessa jogada linda com o Cid e o Miller, tendo a oportunidade para mim, não conseguindo fazer o gol, mas a gente buscando, a gente chutava às vezes fora, a gente se bobeasse, a gente ia buscar a bola para pôr em jogo, que a gente queria jogo, porque a gente sabia da força nossa. Careca, a partir daí o Guarani começou a esquentar. Aos 2 minutos, o Evair divide uma bola de cabeça. Bateu o Catatal, cabeceou para trás o Evair, olha essa bola. Tira lá do outro lado o Careca. Aos 7 minutos, o Ricardo Rocha recupera uma bola. Ela passa pelo Boiadeiro e chega no João Paulo. Miller e Ricardo. Melhor o Bugrino. Boiadeiro. João Paulo. Vai encarando Fonseca. Saiu o cruzamento. Tira Nelsinho. Boiadeiro. Bernardo em cima dele. O ponta do Guarani começava a se soltar. Vocês tinham planejado explorar o João Paulo a partir de um possível cansaço do São Paulo? Tinha por quê? Porque o João era um jogador com habilidade enorme, uma qualidade enorme e não tinha tanta volta como tinha o Catatal, hein? Porque o Catatal, ele tinha força para ir e o João era, claro, uma qualidade técnica melhor saindo para o jogo. Então a gente deixava esse espaço para que o João trabalhasse a bola e o Catatal voltava mais, porque o Catatal tinha essa força. O Catatal era um jogador, além de ter uma qualidade técnica, chutar bem, ele tinha essa força de voltar por dentro, vir com lateral. Então a gente deixava o João um pouco mais para que a gente pudesse dar esse bote, dar essa marcação e quando roubasse a bola, jogar no João Paulo. Logo depois, aos 9 minutos, uma boa jogada do Guarani, mais uma. E o Catatal chuta para a defesa do Gilmar. Aos 11, uma outra defesa do Gilmar. Dessa vez, um chute do Evair. João Paulo. Vai procurando o jogo ali pelo meio, onde tem mais espaço. Catatal. Ajeitou, batendo. Gilmar adiantado, pegou. E o recuo de Wagner. Estava na frente da risca da pequena área o Gilmar, um chute forte colocado do Catatal. Bonita defesa do goleiro de São Paulo. Por que o Guarani passava a dominar o segundo tempo? A virar o jogo? Acho que era normal isso aí. E nós tivemos realmente alguns lances onde que o Gilmar realmente pegou muito. E era um goleiro também muito ágil, muito rápido e com presença, né, de final. Realmente era um jogador, quando chegava na final, dificilmente perdia. Aos 16 minutos, Careca, um lance no qual o lateral Fonseca tenta de longe. Partiu Wagner. Fonseca. Direto pro gol. Você viu onde passou essa bola? Um chute forte do Fonseca, ele nem tomou distância. Você se lembra como você se sentia no ataque naquele segundo tempo? O difícil é que às vezes a gente estava tentando queimar um pouquinho mais de longe, a gente mudando às vezes a característica nossa, que era de em pé, tipo um toque mais curto. A gente estava saindo um pouquinho do nosso ritmo. Mas por mérito do Guarani? E ele jogava muito com tabelinhas curtas. A gente tinha visto alguns tapes, a gente via que eles tocavam e tanto o Silas como o Miller, o Pita aproximavam e eles faziam essa tabela curta com a entrada do Careca, do Cid. Então a gente tinha que ter bastante cuidado nessa velocidade do São Paulo. E a gente tentava segurar, mas eles tinham uma posse de bola excelente, eles seguravam, tocavam, não tinha pressa, velocidade, então essa era uma ótima característica do São Paulo. Talvez melhor, em alguma situação, melhor assim, posicionado, dificultando, né, talvez a chegada, né, das triangulações nossa curta, dava talvez um espaço maior para o pessoal que vinha de trás, tentando assim, o pessoal arriscando de fora. Então realmente estava dificultando e mudando um pouquinho do que eu gostava, do Miller gostava de jogar, o próprio Cid com a bola no pé e fazendo as triangulações rápidas. Então em alguma situação do jogo começou a mudar e não era aquilo que a gente queria. Depois de um lance de categoria, o Ricardo Rocha deixa o campo e foi depois de uma disputa com você, tá lembrado? Eu não lembro dessa aí não, cara.
Ricardo não está bem, hein? Não está, não. Eles têm um corte no lábio. Segundo disse o doutor aqui na passagem, foi uma cotovelada. Vamos ver aqui. Enquanto a bola está sendo arrumada. Perguntar. Doutor, foi corte profundo? Foi um corte interno no nariz e um vaso sangrando constantemente. A gente vai ter que ficar observando. Mas isso aí não é nada que tire. Vai sangrar, mas joga. Ah, proveniente do que isso aí, doutor? Você sabe? Foi uma cotovelada do Careca, segundo ele. Mas era no clima, né? Todo mundo tava de sangue quente, assim, sem, assim... o bom daquela época a gente tinha, eu, pelo menos da minha parte, era assim, nunca cheguei a humilhar ninguém, sempre procurei fazer o meu jogo em cima do zagueiro. A hora que eu tinha que dar uma caneta ou um chapéu, dava, porque a única solução era o jeito de sair da melhor forma e era o mais simples possível. Então não existia o respeito, né, do adversário, do zagueiro também. Então, uma outra que a gente se estranhava um pouquinho, né, que saía algumas faíscas aí, mas enfim, mas conseguimos levar aí até o final. Aos 28 minutos, mais um lance que poderia ter mudado a história daquela final. João Paulo e Evair tabelam e o zagueiro Wagner faz pênalti, que o Aragão não dá. Você viu esse lance? Foi pênalti? Foi pênalti. 28 do segundo tempo. Bernardo. Deu mal, cortou João Paulo. Evair. João Paulo. Vai levando João Paulo. Chegou Wagner, foi pro chão João Paulo. Torcida do Guarani toda se levanta. O João era sempre um caicai danado, encostava nele e já gritava, era manhoso demais. Realmente foi uma bela jogada rápida que o João, né, fazendo a tabela com o Evair, e ele deu toque dentro da área onde que o Wagner entrou de carrinho e, enfim, nem pegou nele. Para mim foi pênalti. Esse lance, eu tive um bate-boca enorme com o Aragão, depois com o tempo a gente se falou tudinho, mas eu realmente me descontrolei ali porque eu achei um pênalti claríssimo aquela jogada. Careca, fim de jogo e outro 1-1 na final do Campeonato Brasileiro de 86. Um time se prepara para 30 minutos de prorrogação ou na hora é que se decide o que fazer? Na hora, acho que não tem. A gente realmente entra em campo para jogar os 90 minutos e decidir a partida. Realmente, é claro que é sempre na final você tem que esperar, né? E tem que se preparar, mas pela confiança, pelo potencial até das duas equipes, né? Poderia com certeza sair o vencedor ali nos 90. Mas enfim, na final se concretizou, né, esses 90 minutos e fomos realmente para os 30 minutos aí decisivos, onde que teve muita emoção e onde saíram mais 4 gols. Bem, vamos então para a prorrogação. A saída é do São Paulo. Começou tudo de novo no Brinco de Ouro. Concentramos no hotel em Campinas e ali aconteceu até mais um fato assim bem interessante para mim, que foi até praticamente uma realização de um sonho, né? Levo, né, até hoje, né, o apelido, né, de Careca, do Palhaço Carequinha. Ele voou, né, do Rio até Campinas e se maquiou todo, se produziu todo, foi no meu quarto, fizemos foto. Você ganhou um torcedor então? Com certeza, ele realmente não sabia, isso foi em 86, eu levo esse apelido desde os 6, 7 anos de idade. E para mim realmente foi uma surpresa muito grande, ele no meu quarto, mas todo ali produzido, maquiado, realmente foi maravilhoso para mim. Começou tudo de novo no Brinco de Ouro. Você percebe que começa o São Paulo com disposição. A tentativa de Rômulo, lançou para Nelsinho, mas a bola saiu. Careca, primeiro minuto de uma das prorrogações mais emocionantes da história do futebol. Você passa de primeira para o Rômulo e acaba dando o passe para o Pita fazer São Paulo 2-1.
Você imaginava, alguém podia imaginar um gol no primeiro minuto daquela prorrogação? Jamais, né? Como a gente também não esperava, né, no início da partida, né, tomar o gol da forma que nós tomamos, né, e o Guarani saindo na frente e dando, né, nesse tempo suplementar na prorrogação, a gente saindo praticamente os mesmos minutos, a gente conseguindo fazer, né, os 2-1. Realmente foi muito assim bem-vindo, né, os 2-1. Mas a gente sabia que poderia ser difícil, a gente não podia se entregar, tinha que tentar fazer talvez o terceiro para a gente dar assim, talvez assim, a confirmação da conquista. Evair, Rômulo, Silas, bom toque de Careca para Rômulo, vai para o meio, saiu Sérgio Neri, Careca no meio para Pita, gol! Gol do São Paulo, Pita! 1 minuto e 10 segundos da prorrogação. O São Paulo sai na frente. Depois de um momento de choque, o Guarani reagiu. Aos 7 minutos, o João Paulo cobra escanteio e o boiadeiro ganha do Bernardão de cabeça. O Bernardo era grande, né, Careca? Brincadeira, né? Bernardo com 1,90 m quase, perdendo o boiadeiro com 1,77 m, por aí, 1,78 m. Marco Antônio Boiadeiro. Vai levando Boiadeiro. Catatal. A dividida com o Nelsinho. O Aragão marcou o escanteio. 7 e 8. Catatal e Tite vão deixar o Guarani. Aí entrando no time do Guarani, Chiquinho e Wagner. O escanteio é de João Paulo, hein? E vai saindo aí o Tite. O João Paulo bateu fechado, gol! Gol do Guarani! Dividiram o Marco Antônio Boiadeiro e o Bernardo. Está empatado o jogo de novo no Brinco de Ouro. 7 minutos. O escanteio cobrado por João Paulo. Houve o desvio de cabeça do Marco Antônio Boiadeiro. É uma grande decisão em Campinas. É uma final, uma decisão, e existia realmente uma, entre aspas, uma rivalidade muito grande que era um clássico, sem dúvida nenhuma. E de jogadores, né, individualmente, como a gente estava comentando, jogadores de alto nível que em qualquer minuto, qualquer instante, podia assim mudar, né, esse placar. Atenção, cartão vermelho. 14, Wagner expulso. Aos 12, o Wagner, que tinha acabado de entrar no lugar do Tite, é expulso. Wagner, o que houve? Não, simplesmente ele tá ofendendo a mim como homem, pô. Tá xingando a minha mãe, tá falando que eu sou um perna de pau. Quem? O Aragão, simplesmente eu falei com ele que eu vou ser campeão brasileiro, por isso ele me expulsou. Mas aos 3 minutos do segundo tempo da prorrogação, o João Paulo dispara como se não tivesse jogado mais de 100 minutos de futebol e faz 3-2. O que se passou naquele momento? Tudo no início, né? Ou é do primeiro, do segundo, do começo da prorrogação ou do começo do segundo tempo da prorrogação. Realmente foi muito emocionante, muito assim de relâmpago, né? Esses gols onde que a gente já esperava e sabia, né? Dessa velocidade, dessa potência do João Paulo. A recuperação do Guarani, Evair, muito atrás, Chiquinho. O Garnett quer que o Ivair jogue exatamente aí, tem um jogador a menos, né? E ele já jogou de meia. Olha aí, o Guarani fica dependendo da descida de João Paulo. Tentaram segurar, levou João Paulo, bateu o gol! Gol do Guarani! João Paulo! Mais uma vez, a velocidade de João Paulo desequilibra no Brinco de Ouro. Ele levou 3 jogadores do São Paulo. Escapou da falta. Na saída do Gilmar, ele tocou no canto. De novo, o Guarani na frente. 2-1 para o Guarani aos 3 minutos do segundo tempo da prorrogação.
e eu com a camisa do São Paulo grudada assim na mão, junto com o cara assim, e desesperado, né? Falei, puta, prorrogação. Aí eu comecei a lembrar assim do Guarani e Palmeiras, né? Na final que o Careca marcou o gol e tudo. Falei, puta, meu, será, meu? Que esses caras vão ter essa estrela de novo, né, meu? Ganhar mais de um paulista, assim. Mas, porra, é confiante, né, meu? Eu sabia que o São Paulo tinha um grande time, o Guarani também, um grande time. Então tava aquela mistura, assim, né? De confiança e aquele medo, assim, né? E quando o João Paulo marcou o gol, eu falei, putz, meu, não era isso que era para acontecer, né? Agora a prorrogação não tem mais tempo, né? Porque quando o adversário marca o gol, parece que a prorrogação acabou, né, meu? Parece, é quase que um gol de ouro, assim. E ali realmente o Guarani se sentiu campeão, como o torcedor são paulino pensou que já tinha acabado. E aí acho que foi o grande erro do Guarani, né? No futebol é lindo por causa disso, né, meu? Em 2 segundos você pode mudar a história de tudo, né? Faltava pouco tempo, acho que e a gente, dentro de campo, é claro, a gente não é que vibrava, mas a gente tinha certeza desse título, de buscar o título, mas não menosprezando o São Paulo, pela garra dos jogadores, pela dedicação, com um a menos, aquela vontade. Então a gente sentia esse título perto. Aos 5 minutos, o João Paulo ganha escanteio para o Guarani. Dominou. Está inspirado agora o João Paulo, para cima do Fonseca. Ganhou escanteio. Aos 9 minutos, ele puxa um contra-ataque e aí o Chiquinho perde a chance de matar o jogo para o Guarani. Subiu o Bernardo. A sobra de João Paulo. Está sozinho. Ele contra Wagner. Contra Nelsinho. Abriu lá na direita. Para Chiquinho. Marcação de Nelsinho. Deu a volta. Na hora de bater não deu sorte. 3-2 numa prorrogação em casa, girando, é campeão, né? Não, mas não é e não é. Porque você vê que na final, o que é que aconteceu? Um chute despretensioso, uma casquinha de costa, encontra um jogador iluminado para aquela decisão e para aquele campeonato, e ele marcou o gol de empate, então isso faz parte. Careca, 13 minutos do segundo tempo da prorrogação da grande final do Campeonato Brasileiro de 1986. O lance é: o zagueiro Wagner chuta a bola para frente, o Pita disputa com o Ricardo Rocha, a bola sobra para o Careca. Na verdade, foi o gol mais importante da sua vida? Na verdade, até esse lance, ele começou com um contra-ataque do João, do Guarani. O João ele perdeu a bola, ele quis tentar talvez matar o jogo, precipitou talvez demais, a bola saiu e teve essa reposição rápida. E o Gilmar ainda não chutou para frente, saiu com o Wagner, no Wagner aí enfiou a bola, metendo a bola, onde que o Pita, que subia muito de cabeça, Ricardo Rocha fraco na cabeça, o Pita ganhou e praticamente jogando em diagonal para mim no lado esquerdo, onde a bola quicou, chegou a ficar, né, no chão. Eu já tinha partido antes, não me lembro lá o meu marcador que estava perto de mim, mas eu tinha partido já antes e peguei sem pulo, uma lenhada de perna esquerda, realmente se pega no Sérgio Nery, eu levava ele tudo para dentro do gol. Realmente foi uma emoção, porque praticamente estava faltando aí 1 minuto de alguma coisa. E fizemos uma festa, teve invasão de campo, enfim, eu levei, né? Fiz, né, o gol de 3-3, aí praticamente depois acabou o jogo e levando aí para as cobranças de pênalti. Vem trazendo o Wagner. Jogou a bola lá na frente, subiu Pita para a entrada de Careca. Gol do São Paulo! Careca! É uma coisa incrível que está acontecendo aqui no Brinco de Ouro. Careca aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Agora a torcida do São Paulo que vai à loucura. Wagner chuta a bola vai e toma uma trajetória alta, eu estou um pouco atrás, quando eu chego o Pita antecipa. Mas o Pita antecipa, ele nunca imaginar que Careca estava ali. Ele tocou para dentro da área para ver o que acontecia. Só que o Careca estava ali. Incrível, no pé esquerdo dele. E pegou na veia um golaço. E é quando eu falo, um jogador iluminado, um jogador... em todo o campeonato você pode ver, nas decisões tem 1 ou 2 jogadores que estão assim, iluminados.
Você pode ver, sempre tem um ou outro, foi Bebeto na sua época, o Romário, o Ronaldo, enfim, todos esses jogadores. Naquele ano era o Careca, naquele dia era o Careca. Eu estava já olhando, observando, e já o Peter que estava subindo de cabeça e já direcionando em diagonal para mim, jogar dentro da área, em diagonal. Quando eu estava de frente com o zagueiro, eu já estava partindo já na frente, que eu tinha alguma coisa, já um impulso, alguma coisa que já estava me empurrando, que essa bola ia chegar para mim. E foi o que aconteceu. Ela veio em diagonal, onde eu já estava praticamente quase na frente já do zagueiro, na corrida. Ela só quicou e do jeito que ela desceu de novo, eu peguei de sem pulo, realmente um gol fantástico. Quem é que estava te empurrando? O destino? Eu acredito que sim. Acho que o destino, acho que o homem lá estava me iluminando mais uma vez, no mesmo gol, onde que tudo começou a minha história, que foi de 78, dando um título para o Guarani, e nessa oportunidade dando mais um título assim ao São Paulo, onde que esse campeonato, né, que virou, né, de 86 a 87, se a gente fizer o inverso, dá 78. É onde tudo começou. Eu acho que isso é a coisa do técnico, cara, sabe? Eu acho que não foi tão desespero assim do São Paulo de chutar a bola pra frente, mas você vê que meu negócio tava armado, né, meu? Meu, bate ali a segunda bola, se for pra lá, meu, tem o Miller, o Careca, não sei o quê. E ali aquela bola, meu, puta, até arrepia, cara, de lembrar daquele gol, cara. Foi um gol muito bonito, né, meu? O jeito que o Careca pegou na bola, o jeito que a bola estufou a rede, né, meu? Foi, acho que, um dos melhores momentos pro São Paulino da história, assim, né? E não era nem campeão ainda, né? Mas, meu, aquele gol, pô... Ali o São Paulo foi campeão realmente, né? Porque foi para os pênaltis, meu, com uma confiança, assim, maravilhosa. Então acho que o pênalti é até mais emocionante, porque, meu, bateu, acabou, explodiu, gritou, chorou, e aos poucos vai baixando a adrenalina, aí você começa a comemorar mais tranquilamente, né? Mas é terrível mesmo. Eu tenho amigos que não conseguem assistir, sabe? Vai para outro quarto, ou vira as costas, não sei o quê. Eu não consigo, meu, eu tenho que ver, meu. Lançamento de Pita para Careca. Na sobra, Bernardo ajeitou de bico, Careca. Quase. No último lance, a última chance. O Bernardo e você não dá certo. O jogo acaba 3-3, disputa pelos pênaltis. Quando é e como é que ficou decidido que você bateria o primeiro? Não, foi ali na hora, né? Na hora ali se reuniu, que eu estava ali motivado, o pessoal, não, tem que ser você, acabou de fazer com moral, vai lá e faz, enfim, e fui. Tozin e Dario Pereira marcam 1-1. É a vez do João Paulo. Era possível imaginar que as estrelas daquela noite perderiam os pênaltis na decisão? E o Joãozinho também batia alguns pênaltis, nunca foi assim um grande batedor de pênaltis, né? Talvez do Guarani, com certeza que era o Evair que batia os pênaltis do Guarani. E o João também, que fez uma partida maravilhosa, realmente foi o cara que desequilibrou pelo lado, né, do Guarani. E também bateu muito mal, né, como sempre, não fazendo gol. E assim abrindo, né, novamente aí uma grande emoção aí para a finalização desses pênaltis. Aquela decisão, para mim, fiquei triste, fiquei um pouco abalado, fiquei mal. E no outro dia eu estava muito mal, todo inchado, nariz quebrado. Mas eu tive um orgulho muito grande de ter participado daquele grupo do Guarani. Grupo forte, grupo amigo, grupo de companheiros, grupo de homens. Graças a Deus, todos amigos até hoje, todos, quando a gente se encontra. Então, eu acho que isso faz parte do futebol. Eu já vi grandes grupos também que foram campeões, mas se detestam, não se olham. E aquele grupo não, era um grupo amigo, um grupo realmente de jogadores jovens. Eu vim do Nordeste, alguns também vieram comigo, no caso do Marco Antônio, alguns jogadores, e outros criados ali no interior de São Paulo, outros vindo da categoria de base, João Paulo, Evair, toda essa estrutura, o Tozin, Sérgio Nery, enfim, toda essa estrutura. Mas é como eu te falo, o futebol passa, a amizade fica. Gostaria de ganhar o título, muito, ficou engasgado, entalado aquele título, porque eu acho que a gente tinha condições de ganhar,
mas ficou uma coisa fundamental na vida, amizade. E essa amizade persiste até hoje e é isso que eu acho que é fundamental na vida de um atleta. Rômulo e Fonseca marcaram para o São Paulo. O Valdir e o Evair marcaram para o Guarani. 3-3 nos pênaltis e falta apenas a cobrança do zagueiro Wagner. O Wagner que fez o pênalti não marcado, o Wagner que iniciou, que lançou a bola que terminou no seu gol, no gol de empate. O Wagner que substituiu o Oscar, um dos maiores zagueiros da história do clube, né? Da história do São Paulo. Estava escrito que aquela bola, que ele decidiria aquele jogo? Tudo ali saiu praticamente, né? Esse do 3-3 que saiu dos pés dele, na iniciativa dele. E sobrando essa, como diz na gíria, essa melancia para ele. E ele foi com a tranquilidade, com a coragem, bateu mal pra caramba. Quer dizer, mal que a gente fala é o seguinte, fez o gol, bateu bem, né? Qual foi a sua sensação quando a bola entrou? Pô, um alívio danado, porque por mais que a gente tinha, né, tava assim convicto de podia, né, ganhar, mas enfim, são situações ali que qualquer um de nós poderíamos perder também. Mas realmente foi um alívio danado, porque de toda a partida em si, da situação do 3-2, fazendo gol de empate, dando alegria, dando aquela expectativa dos torcedores do São Paulo, que alguns torcedores que já tinham ido embora, né, voltar no estádio, de ver o finalzinho e esperar para os pênaltis. Eu iniciei a bater, perdendo, realmente poderia ser uma tristeza muito grande, né? Ainda bem que teve nosso Vagnão, né, que foi, cobrou e nos deu o título. Vem trazendo Wagner. Jogou a bola lá na frente, subiu Pita para a entrada de Careca. Gol do São Paulo! Careca!